Boa noite, irmãos, graças e paz a todos. Como é muita pressão essa câmera assim, vendo. Como o pastor já disse, vamos dar continuidade à série de sermões que começamos semana passada no livro de Hebreus. Nós ouvimos a exposição do pastor no capítulo 1 e hoje, consequentemente, capítulo 2 de Hebreus. Convido os irmãos a estar abrindo a palavra de Deus, ou se forem projetar aqui, para os irmãos acompanharem. Vamos ler todo o capítulo. Eu vou estar lendo aqui, peço que os irmãos me acompanhem. Leamos, irmãos. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque, se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda a transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós, se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que ouviram. Também Deus testemunhou juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Pois não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Pelo contrário, alguém em certo lugar deu testemunho, dizendo: que é o homem que deles te lembres, ou o filho do homem que o visite. Fizeste por um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Todas as coisas sujeitadas debaixo dos seus pés. Ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Neste momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, porém, aqueles que por um pouco foi feito menor do que os anjos. Jesus, que por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo: a meus irmãos declarei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei. E outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou, e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, era necessário que, em todas as coisas, ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelo pecado do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Amém. Oremos mais uma vez, irmãos. Senhor, estamos diante da sua palavra, que o Senhor possa falar conosco através dela, Deus. Que assim o Senhor possa abrir nossas mentes, nossos corações, que possamos, ó Deus, receber um pouco da porção do alimento do Senhor para nossas vidas, e que saiamos daqui, ó Deus, transformados pelo poder da sua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse capítulo 2, de uma certa forma, ele é uma continuação do capítulo 1.
nós vamos perceber no livro de Hebreus que em diversos momentos o autor ele vai dar algumas pausas para trazer algumas advertências ao povo ao qual ele está destinando essa carta. E a gente vai ver isso diversas vezes, e já começando com a primeira advertência aqui no capítulo 2, logo nos seus primeiros versículos. É como se ele tivesse, irmãos, escrevendo sobre um assunto, dava uma pausa sobre o assunto, e aí ele trazia a advertência, e depois ele voltava sobre o assunto ao qual ele estava falando anteriormente. E a gente consegue perceber isso claramente aqui nesse texto do capítulo 2, aonde ele já começa com a advertência e depois dá continuidade. Então, irmãos, o tema principal dessa mensagem dessa noite está aqui nos primeiros versículos, que é a advertência diante da supremacia de Cristo. E aí nós vamos caminhar por esse texto, mas começando pelo meio do texto. E aí nós vamos encerrar lá no início, porque como eu falei, essa advertência ela está destacada daquilo que ele queria dizer. E um exemplo disso é quando ele começa o versículo 5, que ele vai dizer assim: pois não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Esse pois aqui é como se ele estivesse dizendo, continuando o que eu estava falando anteriormente, voltando ao assunto, e aí ele fala sobre a mesma coisa do capítulo 1, que é a defesa sobre a supremacia de Cristo, sobre todas as coisas, incluindo aos anjos. E aí, irmãos, a advertência sempre foi importante em toda a nossa vida. Sempre nós precisamos de advertências para a gente voltar ao caminho, para a gente voltar à direção a qual nós, muitas das vezes, não deveríamos ter saído. Se nós formos lembrar, nos tempos de escola, havia aquelas advertências antes da expulsão ou da suspensão. Alguém me lembra aí corretamente, porque eu nunca fui advertido, nem suspenso, nem expulso, então não sei, mas eu sei que era mais ou menos assim. Brincadeira, eu acho que advertido já fui. Então nós recebíamos a advertência, a criança recebe a advertência para quê? Para ele voltar ao eixo, para ele entender que o caminho que ele está trilhando não está como deveria ser. E aí recebe advertência. E na nossa vida, em diversos momentos, isso vai acontecer. Num jogo de futebol, o jogador que está sendo faltoso, ele vai receber uma advertência, que é o cartão amarelo. Qual é o recado que está dando para ele? Ande na linha, senão você vai receber o segundo amarelo, vai receber o vermelho, consequentemente, e será expulso. E aí, normalmente, o jogador que estava sendo agressivo, ele começa a jogar mais em paz, digamos assim. E muitas das vezes a advertência é de extrema necessidade para nossas vidas. Como um pai precisa muitas vezes trazer advertência sobre os seus filhos, para que ele volte ao caminho a qual agrade aos seus pais e principalmente a Deus. E assim, irmãos, não é diferente. Até nos dias de hoje e até Cristo voltar, nós seremos sempre advertidos, principalmente pela palavra de Deus, pelos nossos irmãos ou pela liderança da igreja. E nós devemos receber isso como um amor de Deus por nós, nos trazendo de volta ao caminho, nos mostrando e nos alertando que se a gente continuar, nós estamos no caminho de perigo e precisamos voltar para o caminho a qual Ele nos chamou. Por isso a advertência é sempre importante e devemos receber com amor e não com desprezo, quando ela vem da parte de Deus. E aí, seguindo, irmãos, como eu já li aqui no versículo 5, pois não foi a anjos que Deus sujeitou ao mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Pelo contrário, alguém em certo lugar deu testemunho dizendo, que é o homem que dele te lembres, ou filho do homem que o visis. Fizeste por um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Todas as coisas sujeitadas debaixo dos seus pés. Ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Neste momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitadas. Irmãos, o autor aqui de Hebreus, ele está citando
o Salmo de número 8, quando ele vai falar aqui. Pelo contrário, alguém em certo lugar deu testemunho dizendo, que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visite. Nós lemos isso já aqui hoje, Salmo 8. Salmo 8, versículo do 3 ao 6, se os irmãos puderem colocar aí, por favor. E aí o autor está chamando a atenção desse salmo. Eu vou ler, que os irmãos me acompanhem, por favor. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. Que é o homem, para que dele te lembres, e o filho do homem, para que o visite. Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Verso 6. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Irmãos, aqui o salmista está maravilhado, porque o Deus Criador de todas as coisas, Ele deu ao homem domínio sobre as obras da sua mão, para que o homem dominasse as coisas que existem nessa terra, como os animais e tudo que nela há. Aí nós vamos ver isso com mais firmeza em Gênesis, na criação, e Deus dando ao homem que ele fosse ali o mordomo de toda a sua criação. E aí ele aqui, na sua defesa, ele está dizendo aqui, pelo contrário, na verdade Deus não deu aos anjos o domínio sobre todas as coisas. Deus deu ao homem o domínio sobre tudo que existe. Só que aqui, irmãos, há um detalhe importante. Ele está ampliando esse domínio que foi dado ao homem. E aqui, ele não está falando simplesmente de qualquer homem, mas ele está citando o Filho do homem, aquele ao qual nós vimos falar em Daniel, que foi profetizado, alguém semelhante ao Filho do homem que viria. A este foi dado domínio, não só das coisas da terra, mas sobre o qual Deus sujeitou o mundo de que há de vir. Deus sujeitou a ele não só a terra, mas todas as coisas que existem nos céus, na terra e debaixo da terra. Todo poder e domínio está sobre ele. E vai dizer no versículo 8, todas as coisas sujeitadas debaixo dos seus pés. Ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Neste momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Nós ainda não conseguimos ver de forma completa tudo aquilo que Deus colocou debaixo dos seus pés. Todo o domínio sobre tudo e sobre todos. Porque ele aqui está fazendo aquela mesma defesa que ele fez no capítulo 1, de que Jesus Cristo, ele é acima dos anjos, porque ele é simplesmente o próprio Deus encarnado, aquele que estava no princípio de todas as coisas, aquele a qual todas as coisas subsistem nele, todas as coisas foram criadas por intermédio dele. E esse Deus se fez homem, habitou entre nós, se fazendo, assim como nós vamos ler aqui no versículo 9, um pouco menor do que os anjos. Então, irmãos, naquele período ali, como o pastor já citou, existia essa adoração, essa fé voltada a seres angelicais, a anjos, a qual nós vamos ver que por algumas tradições, eles vão crer que foram anjos que entregaram as tábuas da lei a Moisés, que foi através de anjos que Deus falou de muitas maneiras. Então eles tinham essa visão de anjos como um ser muito acima e que deve ser respeitado e muitas das vezes até de forma inconsciente era adorado. E nós, nos dias de hoje, nós vemos coisas semelhantes a isso.
nós vemos em alguns lugares que cultos, ou ditos cultos, são como se fossem cultos voltados a anjos. Tem gente que vê anjos para tudo quanto é lado na igreja. Vem um anjo entrando de branco, com a bandeja na mão, distribuindo bênçãos. Quem nunca viu isso, teve essa experiência, bendito seja, que eu já vi muitas vezes. Então, muitas das vezes, como o pastor citou, na quarta-feira, diversas religiões, diversas seitas ditas cristãs, elas nasceram e as suas doutrinas foram fundamentadas através de ditas visões de anjos. Muitos, provavelmente, não viram anjo nenhum. Mentira, porque normalmente, quando se é dito que viu anjo, não tinha outras pessoas perto, normalmente é uma visão solitária, como, por exemplo, a religião muçulmana, Maomé, né, o islamismo, Maomé, ele recebeu a revelação, disse ele, através de um anjo numa caverna, só estava ele sozinho. E aí você vai ver que várias doutrinas evangélicas, ditas evangélicas, elas vão dizer que um anjo apareceu para o seu líder e trouxe uma nova revelação. Já ouvimos doutrinas dizer que o anjo trouxe para o seu líder uma revelação de que os apóstolos, na verdade, não entenderam o que Deus estava querendo. Então, precisou de uma nova revelação. Muitas das vezes, e talvez a maioria das vezes, não houve visão nenhuma, não houve anjo nenhum. Mas pode ser que, de fato, algum anjo apareceu. Sabemos que existem os anjos caídos que manipulam esse mundo e pode se fazer até mesmo de anjos de luz para enganar, se possível fosse, até os escolhidos. Mas glória a Deus porque os escolhidos, irmãos, não são enganados por essas falsas doutrinas, porque o Senhor está sempre nos advertindo através da sua palavra, que é fiel e verdadeira. Então, irmãos, diante disso, desse entendimento que Jesus é superior e muito superior aos anjos. E aí agora o autor vai dizer algo aqui que pode nos deixar em dúvida. Vemos, porém, aquele, no versículo 9, que por um pouco foi feito menor do que os anjos. Jesus, que por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Irmãos, aqui, no final já tem a resposta, mas pode nos trazer um pouco de confusão. Desde o capítulo 1, o autor está defendendo que Jesus é superior e muito superior aos anjos, porque ele não é nenhum ser criado, ele é da mesma substância do Deus Pai. Ele é eterno, ele é o próprio Deus, ele é o Verbo encarnado. Então ele é muito superior aos anjos. E o autor está defendendo isso, mas ele chega aqui e vai dizer: mas aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, ele é superior aos anjos e foi feito menor do que os anjos. Como podemos explicar isso, irmãos? E aqui no final desse versículo a gente já consegue compreender um pouco. Por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Então, irmãos, Jesus precisou se fazer um pouco menor do que os anjos. O que seria Jesus se fazer um pouco menor do que os anjos? Seria simplesmente o fato de Jesus ter se feito homem. Porque os anjos, de uma certa maneira, eles são seres superiores no sentido de poder e tudo mais. Não são chamados filhos de Deus, mas de uma certa forma, nós estamos talvez num grau abaixo, e Jesus precisou se fazer um pouco menor do que os anjos. E aí esse um pouco menor, alguns vão defender que é pouco no sentido de em pouco tempo ele se fez menor do que os anjos. Alguns vão defender que esse pouco menor é realmente um grau abaixo do que os anjos. Mas, irmãos,
que foi pouco tempo, nós sabemos, que é um grau abaixo, nós sabemos porque ele se fez homem. E aí que há o que nós nunca devemos perder de vista, é de que o Deus Criador de todas as coisas se fez homem. Isso é impactante. E sabe por que muitas das vezes a gente ouve falar sobre isso e a gente não fica maravilhado com o fato do Deus Todo-Poderoso ter se feito homem? Porque às vezes nós não temos a compreensão real de quem Deus é. Se a gente se aprofundasse mais em quem Deus é, em toda a sua glória e seu poder, nós ficaríamos espantados em saber que esse Deus se fez homem, que esse Deus um dia se encarnou, se fez um pouco menor do que os anjos, para experimentar a morte por todos nós. Irmãos, isso é poderoso, isso é de fazer com que nós olhamos para o Evangelho e ficamos maravilhados. Até hoje, como naquele tempo, se você for falar para um judeu que defende o judaísmo, né, que hoje o judaísmo não é mais mesmo o judaísmo bíblico, mas ainda há substâncias ali, tanto naquele tempo como nos dias de hoje, é inconcebível para um judeu aceitar que o Deus Criador se fez homem. Por isso que ali no primeiro século surgiu diversas doutrinas tentando sufocar essa verdade. Algumas doutrinas ensinavam que, na verdade, Jesus não se fez homem porque a matéria é má, a matéria é ruim, então ele não pode ter se feito carne. Então, na verdade, era como eles defendiam, como se Jesus fosse trazendo para a tecnologia de hoje, como se fosse uma espécie de um holograma. Ele veio e se apresentava como homem, mas que não tinha se encarnado de fato. E aí o apóstolo Paulo vai defender, mas se Jesus, se ele não se fez carne, ele não ressuscitou, e se ele não ressuscitou, de que vale nossa fé? A ressurreição, irmãos, é verdadeira porque Jesus se fez carne por nós, e isso é poderoso. E a pergunta que fica é: por que Jesus precisou se fazer carne? Por que o Deus Criador de todas as coisas precisou se fazer homem para passar pelas mesmas coisas que nós passamos nessa terra? E eu coloquei algumas frases rápidas aqui. Por que Jesus precisou se fazer um pouco menor do que os anjos, se fazer homem? Para ser o nosso representante, para ser o nosso sumo sacerdote, para ser o nosso irmão mais velho, para cumprir a lei em nosso lugar, para morrer na cruz e nos perdoar, para ressuscitar e nos dar a vida eterna, para ascender aos céus, para preparar o nosso lugar, para sentar à destra de Deus e interceder por nós. Ele precisou, irmãos, se fazer homem, porque nenhum homem nascido nessa terra de forma natural pode ser capaz de agradar a Deus e cumprir as suas leis. Para que houvesse salvação, deveria haver sacrifício, mas de um representante da raça humana. E que esse representante precisaria ser perfeito. E como não havia na raça humana nenhum homem perfeito, o próprio Deus teve que se fazer homem para morrer em nosso lugar. E como eu citei aqui, não só morrer em nosso lugar, mas viver uma vida de cumprimento da lei de Deus, que nós não poderíamos cumprir. Para morrer, e não somente isso, mas para ressuscitar, para garantir assim também a nossa ressurreição. Para ascender aos céus como o primeiro homem, agora inaugurando os céus. Um homem vai inaugurar as regiões celestiais, o nosso representante, o nosso irmão mais velho, vai ascender aos céus. Ele vai dizer para os seus discípulos que ele está indo preparar um lugar para um dia nos resgatar. E não somente isso, irmãos, para que hoje nós estivéssemos um advogado
um representante da raça humana, assentado à destra de Deus e intercedendo por todos nós. É por isso que nós devemos ter esperança e nós devemos se atentar a esse evangelho como um privilégio e uma gratidão extrema, irmãos. E diante, irmãos, de todo esse entendimento, como no capítulo 1, como a revelação final e suficiente de Deus, diante da sua superioridade acima de todos os anjos, que se humilhou como homem para nos salvar, como podemos nós negligenciar tão grande salvação? E aí a gente vai ler o versículo 17. Para a gente, versículo 16 e 17, para a gente finalizar essa parte de que porque Jesus precisou se fazer homem. Pois ele, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelo pecado de todo o povo. E aí não podemos deixar passar batido essa palavra propiciação, a qual ele se fez propiciação por nós. Ou seja, ele aplacou a ira de Deus que viria sobre nós. Que é isso que significa, irmãos, propiciação, o ato de uma divindade aplacar a ira de Deus. E aí a gente, seguindo para o versículo 18, a gente vai compreender o porquê que nós devemos e podemos não negligenciar tão grande salvação. Primeiramente, irmão, nós não podemos negligenciar tão grande salvação, porque por todo esse entendimento que nós tivemos, de que Jesus Cristo, ele é a palavra final de Deus, de que ele é superior aos seres angelicais, de que ele se fez homem para morrer em nosso lugar, para garantir assim a nossa vida eterna. E diante disso, irmãos, devemos dar total atenção à sua mensagem do Evangelho. E no versículo 18, pois naquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Nós seremos tentados a negligenciar essa verdade. Nós seremos tentados a nos afastar dessa verdade. A muitas das vezes esquecer dessa verdade. Mas assim como ele foi tentado e venceu, ele pode nos socorrer em meio à tentação. E aí, a gente vai voltar agora para o início do capítulo. Naquela pausa que o autor deu para fazer a advertência. Aí nós vamos ler aqui do versículo 1 ao 4. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Por esta razão, irmãos, por este entendimento poderoso de que o Deus Criador de todas as coisas se fez carne para morrer em nosso lugar. Diante de tudo isso que nós vimos aqui, que nós devemos nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. E por que nós devemos pegar essa verdade com mais firmeza ainda do que, por exemplo, os judeus se apegavam às leis? Se vocês acreditam que a lei de Deus foi entregue por anjos, essa mensagem do Evangelho foi entregue pelo Cristo Jesus, o Deus encarnado. A palavra final de Deus, o nosso sumo sacerdote, o nosso rei e o nosso último profeta. Se vocês se apegam às leis e ao judaísmo dessa maneira, porque anjos se entregaram, quanto mais ao Filho de Deus que trouxe essa última mensagem. Nos apeguemos, irmãos, com mais firmeza nessas verdades ouvidas.
Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que ouviram. Também Deus testemunhou juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios, vários milagres e distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Aqui o autor está fazendo uma defesa de que essa mensagem é verdadeira. Porque tendo sido anunciado inicialmente pelo Senhor Jesus, depois nos foi confirmada pelos que ouviram, pelos seus apóstolos. Foi confirmado tudo aquilo que Jesus ensinou. Os apóstolos continuaram ensinando e pregando àquele povo. Também Deus testemunhou julgando com eles, por meio de sinais, prodígios, vários milagres, distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. E Deus, irmãos, ainda provou que aquela mensagem era verdadeira através desses sinais, aonde os apóstolos, com toda a autoridade dada por Cristo, fizeram diversos sinais, prodígios e maravilhas, testemunhando que aquela verdade, que aquela mensagem era verdadeira. Assim como lá no Antigo Testamento, assim como o povo foi liberto do cativeiro do Egito, e eles creram porque eles viram os sinais do que Deus fez através de Moisés. Assim eles estavam vendo também os sinais através da autoridade do Filho de Deus, através de prodígios, sinais e maravilhas, para que eles entendessem que essa mensagem era da parte de Deus. E não só isso, mas a distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Porque só o próprio Deus pode derramar do seu Espírito Santo sobre a carne. Então, irmãos, qual era o contexto de desânimo desse povo aqui? O povo estava em extrema perseguição. O povo, a carta aos Hebreus, então provavelmente ali eram judeus convertidos ao cristianismo, que estava recebendo essa mensagem. Nesse tempo, eles estavam sendo tentados a voltarem para o judaísmo, a voltarem às suas práticas antigas, por causa de extrema pressão que estava havendo através de perseguidores, perseguições físicas, perseguições psicológicas, pessoas tentando convencê-los de que aquela nova doutrina a qual eles estavam seguindo não era verdadeira, que não era da parte de Deus, e muitos deles perdendo muitas coisas que para eles tinham como precioso nessa terra, estavam sendo tentados para voltarem ao judaísmo. Eles queriam voltar, irmãos, para aquilo que era apenas sombra e deixar aquilo que é a realidade, que é Cristo Jesus. E aí, diante dessa tentação, o autor vai trazer toda essa defesa de quem Cristo é, para que eles sejam incentivados a ficarem firmes diante do Evangelho, a não se desviar de tão grande salvação. E aí, a pergunta que eu quero fazer aos irmãos: o que tem nos desanimado e tem nos afastado dessa verdade do Evangelho de Deus? Se nós de fato entendemos, irmãos, de que Cristo é o Filho de Deus enviado, o próprio Deus encarnado, de que Ele veio a este mundo, cumpriu toda a lei em nosso lugar, que Ele morreu em nosso lugar, que Ele ressuscitou, que Ele hoje está reinando sobre tudo e sobre todos. Se temos de fato esse entendimento em nossa mente, em nosso coração, o que tem nos feito desanimar e nos afastar da verdade do Evangelho? Porque muitas das vezes, quando nós vamos olhar para esse texto, lá para a advertência aos judeus, aí nós achamos que não é para nós hoje. Só eles tinham essa dificuldade. Eles estavam sendo tentados a voltarem para suas antigas práticas, suas antigas crenças. E nós, irmãos, o que tem nos atraído, o que tem chamado a nossa atenção para nos afastar de tamanha verdade que é o Evangelho? Será, talvez, os prazeres
dessa vida tão breve e passageira que tem nos atraído? Será que é porque, irmãos, a gente vai mais profundo e, na verdade, a gente não conhece de fato a verdade do Evangelho, nós não entendemos de fato quem Deus é e quem nós somos. Nós não reconhecemos que nós somos verdadeiramente pecadores e dependemos de um Salvador. Será que é porque coisas no seu cotidiano têm te desanimado? Será que é porque um irmão talvez falou atravessado com você e você desanimou? E aí, muitas das vezes nós podemos pensar assim, mas eu não estou afastado dessa verdade, eu não estou desviado desse evangelho. Mas muitas das vezes, irmãos, nós podemos estar completamente afastados do evangelho de Deus, frequentando de forma bem veemente uma igreja dita evangélica. Talvez uma frequência mecânica já tomou conta de nós e nós não percebemos. Talvez nós já estamos afastados dessa verdade há muito tempo, mas nós estamos enganando nosso próprio coração, achando que nós ainda estamos no caminho correto. Que Deus possa, irmão, nos trazer e nos chamar a atenção com a sua advertência santa e nos mostrar onde nós devemos nos corrigir diante dele e nos voltar para o caminho. Muitas das vezes, irmãos, no nosso coração nós já nos afastamos de Deus há muito tempo. Nós negligenciamos o nosso relacionamento com Deus através da comunhão com a igreja, quando não é através da comunhão com a igreja, através das orações, quando não é através das orações, através da busca diária na sua palavra. Talvez nós estamos priorizando outras coisas no lugar do evangelho. E isso, irmãos, deve nos trazer preocupação. Porque a preocupação maior de quando nós estamos afastados do evangelho é se um dia nós estivemos de fato dentro do evangelho. Se nós de fato cremos no evangelho. Se verdadeiramente nós cremos nessa verdade. Nós devemos sempre nos avaliar, irmãos, diante de tal advertência. Porque muitas das vezes a gente acha que isso não pode nos alcançar. A gente acredita que alcançou esse povo, que estava ouvindo mensagem ali naquele tempo, provavelmente dos apóstolos, estava ouvindo mensagem do próprio apóstolo Paulo, que viu sinais, prodígios, maravilhas e tudo mais. Estava ouvindo de forma bem recente sobre a vida de Cristo aqui nessa terra, e a gente acha que eles podem se afastar, mas nós hoje não. Nós que vivemos num tempo secular, aonde Deus nessa sociedade está sendo colocado de lado, aonde as informações que chegam a nossas mentes o tempo todo através de televisões e internet são totalmente fora da verdade expressas na palavra de Deus, e a gente acha que ainda assim a gente não vai se afastar. Eles sim, eles que estavam ali no momento da inauguração, podemos dizer assim, da igreja, eles podem se afastar, mas nós não, porque nós todos os domingos estamos aqui. E que Deus possa olhar, irmão, para dentro de nós e nos advertir se for necessário, para que voltemos a tão grande verdade de salvação. E por que muitas das vezes nós nos afastamos, irmãos, dessa verdade do evangelho? Porque a gente deixa que outros brilhos dessa vida venham ofuscar o brilho do evangelho. Por isso que a mensagem do evangelho precisa ser o tempo todo revivida em nossos corações e nossa mente, para que não esquecemos do essencial, porque muitas das vezes a gente quer conhecer sobre muitas coisas e esquecemos dessa verdade, do que Cristo fez por nós, de quem Deus é, de quem nós somos e do que Ele prometeu para nós. E para concluir, irmãos,
Diante disso, eu faço aos irmãos a mesma pergunta do apóstolo Pedro: para onde iremos nós, se só o nosso Senhor Jesus, só o nosso sumo sacerdote, só o nosso Rei eterno, só o nosso último profeta, só o nosso representante, o nosso advogado, só ele tem as palavras de vida eterna? Para onde iremos nós, se não nos apegarmos a tão verdadeira mensagem de salvação nos dada pelo Filho de Deus? Que assim o Senhor possa nos abençoar nessa noite. Eu queria orar com os irmãos, pedir que, se for possível, fechar os seus olhos, que nós possamos, irmãos, olhar para dentro de nós e identificar aquilo que nós estamos falhando diante de Deus, aquilo que nós estamos negligenciando na nossa vida de fé, e que o Senhor possa nos corrigir, nos trazer de volta pela Tua graça e Tua misericórdia.